diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E esse texto é muito interessante, porque se nós formos ler todo esse contexto da história de Pedro, nós vamos perceber que ele tinha alguns problemas a ser resolvidos, que estavam mal resolvidos com a vida dele, e nós precisamos analisar e trazer esse contexto para nossas vidas, para entender e refletir o que estava acontecendo naquele momento. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu pude perceber que havia alguma legalidade aberta ali na vida de Pedro, mesmo ele sendo temente à palavra de Deus, porque ele reconheceu Jesus como mestre, ele viu que Jesus era mestre, e Jesus pediu o barco dele, ele entregou o barco para Jesus ministrar naquele momento. E se você parar para analisar, provavelmente havia um escrito de dívida ali naquele momento, de falência financeira, de morte prematura e estrangulamento emocional. E quando nós paramos para analisar a legalidade que estava na mão de Satanás na vida de Pedro, nós podemos perceber que ele fala com Jesus algo muito profundo, sabe, aquilo que machucava o coração dele. E ele disse assim, Jesus disse para ele ir até o mar e pescar. E ele respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Era algo que estava incomodando Pedro, porque ele pescou a noite toda e não conseguiu nada. E quantas das vezes nós tentamos, lutamos, fazemos, somos dizimistas, somos ofertantes, primiciantes, e a coisa não flui, a coisa não acontece. Mas na verdade, a gente precisa estar alinhado com o Espírito Santo, para entender que se 2023 não aconteceu, nós estamos nesses 28 dias para declarar sobre essa palavra, que esse ano vai acontecer de 2024. 2024 vai acontecer. E no versículo 6 ele diz: e colheram uma grande quantidade de peixe. Então aquilo que estava falido na vida de Pedro, aquilo que estava falido nas nossas vidas, Jesus entrou com providência, para que Pedro pudesse colher, e assim nós possamos colher em 2024. Mas ainda tinha mais coisa para ser resolvida que não estava bem claro na vida de Pedro. A desestabilidade emocional, que muitas das vezes o diabo estrangula de um lado, fecha do outro, e nós começamos a perceber que está acontecendo alguma coisa em nossas vidas, que algumas áreas estão sendo resolvidas, mas outras não estão ainda, que são dores internas, dores que precisam ser tratadas, dores que precisam ser compartilhadas. E lá em Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Jesus falou para Pedro: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ali nós podemos entender que Satanás queria moer Pedro. Pedro poderia ser um cara meio sangue quente, porque ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas Jesus estava ali para trazer uma nova vida para Pedro, um novo rumo, uma nova história. E ele pôde entender que quando ele cortou a orelha do soldado, Jesus falou para ele: não faça isso, não faça isso. E foi lá e colocou a orelha do soldado de novo. E quantas das vezes nós queremos tomar atitude que Jesus não está aprovando, e nós precisamos nos conter e entender que nós precisamos andar naquilo que Ele tem para nós. E é com carinho que Ele cuida de nós, cada detalhe. Se tem uma área da nossa vida que não está bem resolvida, Ele quer tratar primeiro, para depois ser abençoado. E muitas das vezes nós não entendemos aonde está o nosso coração. E mais uma vez, Jesus foi tratar com Pedro, que era a dúvida e o medo que Pedro tinha, que está lá em Mateus 14, 30, que diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo do mar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez naquele momento Pedro começou a passar um monte de coisa na cabeça dele, o que ele fez, como ele era, como ele andava,
E ele ali o diabo começou a falar na cabeça dele, e ele começou a pirar ali naquele momento, porque provavelmente ele viu muitas coisas que Jesus fez, e ele se achando indigno, por aquilo que ele poderia ter cometido no cotidiano dele. E mais uma vez, Jesus foi tratar com ele. Você precisa ser bem resolvido com você mesmo, para que eu possa te abençoar na plenitude. E quando nós começamos a estudar os evangelhos, nós percebemos que tantas coisas que Jesus fez, tantas pessoas que Jesus precisou tratar, tantas pessoas que Jesus precisou conversar, que quando Jesus, lá em João, diz que quando Jesus foi falar com aquela mulher no poço, ele deu atenção, e ela falando, replicando ali com Jesus, e Jesus dando atenção, e ela botando tudo para fora, aquilo que ela realmente precisava ser tratada. E mais uma vez, lá em Lucas 13:11, diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher era religiosa, aquela mulher, ela ia aos sábados para a congregação, ela fazia aquilo que era direito, mas era apenas uma religiosidade, apenas um compromisso, e não mudava a história daquela mulher. Mas ela, quando ela teve um encontro verdadeiro, porque o coração dela devia almejar a cura, desejar a cura, pedir a cura ao Senhor, porque não é fácil você ter dores, você está com alguma coisa na sua vida, no seu corpo, e as pessoas zombar de você, as pessoas rirem de você, e as oportunidades fecharem na sua vida, por causa de alguma coisa que não está aos olhos da sociedade, na plenitude. Porque quando você está com uma roupa boa, quando você está com um carro bom, quando você está bem, aos olhos da sociedade, as portas se abrem. Às vezes você não tem R$1 no bolso, mas porque você chegou com um carro legal, as portas se abrem, e você começa a desenvolver uma amizade, um cotidiano. Mas a nossa sociedade é feita assim, e nós precisamos nos atentar para isso, para que nós queremos portas abertas, nós também precisamos fazer por onde. Não é tão simples, mas precisamos abrir mão do medo, abrir mão das angústias, abrir mão da solidão, para dar oportunidade para o novo chegar, e falar com o Senhor: Senhor, Espírito Santo, me trata por dentro, para que eu esteja pleno, eu preciso caminhar, eu preciso estar contigo. E Jesus, naquele momento, com aquela mulher, ele verbalizou para aquela mulher, expôs o mal, expulsou da vida dela, e aquela mulher endireitou-se. Mas os religiosos murmuravam porque aquela mulher foi curada no sábado. E nesses 28 dias, Jesus está querendo mudar a tua história, para que você não ande encurvado, para que as pessoas não zombem de você, não riam de você, porque se você for em qualquer lugar, bem vestido, com um carro legal, com uma vida boa, não está reclamando da sua vida, a pessoa te perguntar assim: de onde você é? Eu sou da Arena CIP. E a pessoa encontrar o apóstolo e falar: olha, eu encontrei um membro da sua igreja, e ele estava bem, estava com um carro legal, rapaz legal, a pessoa legal. É um orgulho para o apóstolo, é um orgulho para o bispo. Mas você imagine alguém chegar em algum lugar e a pessoa falar o contrário para o apóstolo, falar o contrário para o bispo, como eles não vão ficar com o coração apertado? Falar: Senhor, ajuda essa pessoa a enxergar coisas melhores na vida dela, ela precisa de coisas melhores, de um novo caminho. Transforma o coração dela, para que ela não se ande encurvada para a sociedade. Ninguém quer viver encurvado para a sociedade, mas nós precisamos abraçar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, e o que o Senhor quer para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Todos os dias da sua vida você precisa dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, sempre em nossas vidas, no nosso cotidiano, a presença de Deus, tudo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. E a temática dessa ministração é que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores.